Alguém perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? O que é a salvação? O que eu preciso fazer para ter a salvação? É uma pergunta muito inteligente, importante, pertinente, porque todos nós temos dentro da gente o sentimento de que algo está faltando, não é? Todo ser humano que ainda não conhece a Deus, que não tem a certeza da salvação, não tem a paz da salvação, a alegria da salvação, tem dentro de si uma apreensão sobre a morte, sobre o que vai acontecer depois, o que acontece depois que tudo aqui acaba. Então, essa pergunta é importante porque ela pretende resolver o problema que o ser humano nunca conseguiu resolver e nunca vai conseguir resolver. Só um resolveu esse problema, o problema da morte, que foi o Senhor Jesus. Ninguém mais. Só ele venceu a morte, voltou para falar sobre essa solução. Então, lá no livro de Joel, capítulo 2 e versículo 32, está escrito assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquela altura, o nome do Senhor ainda não havia sido revelado para as pessoas. Eles, por temor e tremor, nem pronunciavam o nome de Deus. Mas, com o Senhor Jesus, o nome do Senhor foi revelado. E lá no Novo Testamento, afirma-se que não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Então Joel falava sobre este nome. E quando ele continua no versículo dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, ele estava falando do Senhor Jesus, que ali, no Monte Sião, ali no Monte Calvário, que fica na região de Sião, bem no centro nervoso de Jerusalém, dali viria o livramento da morte, do inferno, do sofrimento eterno. Então Joel estava profetizando aqui a vinda e a obra da salvação do Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, quando alguém fala o seu nome, o que é que acontece imediatamente? Se você está numa multidão, num ônibus, em qualquer lugar, e alguém fala o seu nome, o que é que você faz imediatamente? Você olha na direção de quem chamou o seu nome. O seu nome chama a sua atenção, onde você estiver. Quando a gente invoca o nome do Senhor Jesus, nós chamamos a atenção de Deus. Quem invoca com intenção, quem invoca com sinceridade, então chama a atenção de Deus para si. Por isso nós podemos ter a certeza, quando oramos, que somos ouvidos. Não porque merecemos, somos bonzinhos, mas porque oramos em nome do Senhor Jesus. Então, invocar o nome do Senhor significa você reconhecer que sozinho você não pode ser salvo. Ninguém vai ser salvo pelas próprias forças, ou pelas boas obras, ou porque tinha um rosto bonito, ou porque veio de uma boa família, fez boas obras. Não. Ninguém vai ser salvo por essas obras, porque quando a gente fala em salvação, é preciso entender ser salvo de quê? Quem precisa de salvação está perdido, está condenado. Então, qual é a condenação dos que estão perdidos? A condenação é a consequência do pecado. Nós precisamos ser salvos da consequência dos nossos pecados. Todos nós pecamos, desobedecemos a Deus, ainda que nós sejamos, digamos assim, nos padrões humanos, boas pessoas, não é? Você pode dizer assim: eu sou do bem, eu sou do bem.
Muita gente falando por aí que é do bem e praticando mal, e desejando mal, e xingando na internet, e desejando a morte do outro. Sou do bem, né? As pessoas do partido A xingando as pessoas do partido B, as pessoas do lado A xingando as pessoas do lado B, mas todo mundo achando que é do bem, todo mundo achando que é bom. Fazendo mal e achando que é bom. Por quê? Porque a pessoa não tem consciência, muitas vezes, que dentro dela, ainda que ela queira fazer o bem, mas ela acaba fazendo o mal. Por causa da condição caída, a condição perdida humana. Nós temos no nosso DNA o pecado. Então, mesmo querendo fazer o bem, acabamos fazendo o mal. E fazendo o mal, cometemos pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, quem vai nos livrar da morte? Como vamos ser salvos das consequências do pecado? Só se formos perdoados pelo juiz. O executor dessa morte, o executor da sentença sobre os nossos pecados, para não executar essa sentença, ele precisa ver que fomos perdoados, que o nosso problema foi resolvido. Como resolver o problema dos nossos pecados? Como pagar por eles? Eu vou fazer filantropia. Não, você não vai resolver você fazer boas obras. Como alguns, às vezes a pessoa está envolvida em coisas erradas e para aliviar a consciência ela vai lá e dá cesta básica. Eu vou dar cesta básica para o pobre. Você acha que a cesta básica vai compensar suas mentiras diante de Deus? Vai compensar o seu adultério? Vai compensar os seus roubos, as suas falcatruas, a sua corrupção? Você acha que cesta básica vai apagar seu pecado? Honestamente, pense só um pouquinho. Não adianta, não é isso que vai resolver o pecado. A única coisa que vai resolver o pecado é se a pessoa perdoar ou se ela pagar com a vida. É o salário do pecado, ela vai ter que pagar com a vida dela, ela é culpada. A lei tem que se cumprir. Então, ou ela paga com a vida e sofre a morte eterna, eterna separação de Deus, ou ela é perdoada e é salva. Então, se o pecador precisa de perdão, perdão de quem? Perdão do juiz, do Senhor. Aí é que entra o Senhor Jesus, porque o juiz já deu o seu próprio filho. Já deu o filho como pagamento pelos nossos pecados e ainda deu um advogado chamado Espírito Santo para nos conduzir, para nos defender, para nos ajudar enquanto nós estamos aqui. Então, invocar o nome do Senhor é você crer nisso e você agir sobre isso, você entender, eu estou perdido nos meus erros e pecados. Por mais que eu queira ser bom, eu acabo fazendo mal. E eu não consigo ser bom por mim mesmo. Eu preciso do perdão de Deus e da misericórdia dele. Então você vai até ele, invoca o nome dele em oração, e isso independe de religião. Isso é uma atitude que você pode tomar aí onde você está, no seu quarto, na sua sala, no seu carro, na prisão, onde você estiver. Você pode procurar aí um cantinho e falar com Deus. Invocar o nome do Senhor Jesus e falar, meu Deus, em nome de Jesus, me perdoa, eu sou pecador. Pequei contra ti, pequei contra pessoas, pequei contra mim mesmo. Por mais que eu queira acertar, eu acabo errando. Nada que eu faça, que eu tenha feito, vai resolver isso. Muitas coisas que eu fiz erradas são irremediáveis, incorrigíveis. Eu tenho uma dívida impagável com o Senhor e eu preciso da tua misericórdia, do teu perdão. E eu creio no que o Senhor fez por mim lá na cruz, derramando o teu sangue como pagamento pela minha sentença. Eu creio nisso. E porque eu creio, a partir de hoje, eu vou viver a minha vida pautada na tua palavra, nos teus ensinamentos. Então, invocar o nome do Senhor envolve isso. E se você o faz, então, imediatamente você recebe perdão. E com o perdão você recebe paz. E com essa paz, o medo da morte vai embora. Aí para você viver ou morrer, não faz diferença. Porque estar vivo é servir a Deus. E morrer
é o prêmio, é a promoção que você vai receber. Então, se você quer ser salvo, você tem que invocar o nome do Senhor Jesus. Não há outro nome. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você pode crer nisso e agir sobre esse ensinamento, avaliar, pesar, ou você pode ignorar e dizer: não, eu não acredito que é só Jesus, não. Eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Não, eu acredito que também tem o fulano A, fulano B, fulano C, que também pode me ajudar a entrar no céu. Tá bom? Use a sua inteligência, pese, tome a sua própria decisão. Você ouviu a verdade e você tem o direito de crer nela ou não. A decisão é sua, a alma é sua e as consequências da sua decisão também. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.